E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o Léo Del Montes. Estou mais uma vez aqui com meu amigo Fernando Cauê, o Reginaldo, pra gente poder falar sobre assuntos relacionados a machezas e masculinidades no nosso podcast. Tadinho, tá difícil ser macho? E aí, antes de fazer a pergunta corriqueira que eu faço pro Reginaldo toda semana, a gente trouxe aqui mais uma figura ilustre, mais um convidado maravilhoso. Nós somos fãs, nós somos Tietes. Estamos trazendo aqui o Bruno, da banda Tuata de Danã, o cara, fundador da banda, é vocal, foi fundador do festival que, né, não tá tendo faz um tempo, Rock and Roll, mas aí, ó, a nossa grande referência, Bruno, muito obrigado por participar, muito obrigado por aceitar o convite. Cara, fala um oi pra nossa audiência, por favor. Opa, beleza, galera? Bom também, sou o Bruno Maia, o Léo já apresentou mais ou menos, sou músico. Prazer estar aqui falando com vocês, vamos pecar o trem aí. Muito bom, Bruno, obrigado mesmo, viu, cara, que sensacional. E Reginaldo, me conta, como é que tá sendo ser macho essa semana, rapaz? Léo, que semana maravilhosa pra ser macho no Brasil. A semana maravilhosa pra ser macho no Brasil. Eu tenho só alegria. Só alegria. Primeiro, eu ganhei de graça, caiu no meu colo domingo, um ingresso pro show do Angra. Open bar, de uma empresa, de uma amiga. E eu fui lá, domingão à noite, né? Ninguém quer ir pra show de metal, ganhei o ingresso, enchemos, era cerveja boa, aquela verdinha, cara. Como um bom metaleiro feliz, né? Eu curti bastante. Segundo, que o nosso querido, não tão querido assim, Bilolão, finalmente foi preso. Então, tem uma semana aí para todos os brasileiros de bem, de coração feliz, comemorarem. Né? Comi uma pizza ontem com a minha digníssima, maravilhosa companheira. E terceiro, né? O Bruno aceitou participar com a gente. Eu lembro, eu era um adolescente, um metaleirinho, eu tinha 16 anos. Eu estava na galeria do rock e eu ouvi um rock muito esquisito. Um rock com barulho e uma flauta. E eu achei muito interessante o barulho com flauta. E o cara me falou, é uma banda lá de Minas, cara. Minas Gerais, de Varginha. Eu falei, mentira, que nacional isso aí? E aí eu comprei um CD chamado Tingaralatingadum, que é um trava-língua, né? Repete aí você, Tingaralatingadum. Então eu tô muito feliz que o Bruno aceitou vir conversar com a gente. Eu sou tietão dele. E eu queria já fazer a primeira pergunta, assim, Bruno. Tipo, como você considera... Como você começou a pensar nessa brisa de metal com flauta e música celta e tal? Opa, cara, eu comecei a tocar bem novo, a música entrou na minha vida desde muito novo, sabe? E era menos de 10 anos, assim. E aí eu já tocava bitomaníaco desde muito novinho, tocando violão, influência do meu pai e da minha mãe. E depois eu caí pro meio do metal. Só que desde muito novo também, eu já era aficionado na história do Rei Arthur. E pelo Rei Arthur eu caí na mitologia celta, caí no povo celta, que me fascinou desde muito novo também. Era uma paixão que eu vim nutrindo e cultivando desde o comecinho da adolescência, fim da infância, na verdade. Com 9 anos eu já tinha um livrinho do Rei Arthur de infanto juvenil. E depois eu comecei a tocar, a primeira banda que eu tive, que depois acabou virando Tuafa, era death metal. Era um death doom, assim. A temática era outra, só que aí depois, cara, passou tipo um ano depois que essa banda foi fundada, aí já, cara, já foi evoluindo, né, que é trem todo, aí já sentiu a necessidade de mudar a temática, falar uns trem diferente, e a música foi mudando, eu falei assim, cara, vamos então unir essas duas coisas, né, a minha paixão, que era essa coisa celta, com a música, que já era uma coisa que me constituía como sujeito, assim, né. E aí começou daí. A flauta acabou caindo depois, porque foi até acidentalmente. Eu criava as coisas assim, que vamos dizer assim, mais medievais ou celtas, como frase de guitarra, só que aí aqui em Varginha tem um conservatório estadual de música, e eu já tocava violão, tocava um tanto de coisa, até mais solada, mais clássica, assim, só que eu queria aprender lendo partitura. Aí eu fui me inscrever na, no conservatório para violão, não tinha vaga. Então, mas falaram assim, ó, entra em qualquer instrumento aí que vai ter sempre rola uma desistência, aí você migra para o violão erudito que você quer.
e só tinha flauta doce. Aí eu comecei a fazer, fiz umas 2 semanas de aula, 3 no máximo, e abri a onda no violão. Só que nesse pequeno tempo que eu tive de aula de flauta, aí eu já tinha um instrumento, comecei a ter mais contato, experimentar mais, e comecei a fazer uns trem com flauta. Então aí foi, sacou? E depois, ouvindo muito mais música irlandesa, que já gostava, música celta, que a trem toda foi desenvolvendo e virou isso aí. Nossa, foda. Ô, Bruno, puta, que da hora, mano. Que foda, assim. Quando eu comecei a ouvir o Tuata, cara, foi o que eu falei, assim, né? O primeiro CD que eu comprei com meu dinheiro, né? Hoje eu tenho 41, né? Já tô mais idosinho, assim. Mas o primeiro CD, quando eu tava trabalhando no telemarketing, cara, foi Blind Guardian, né? É o CD Imaginations from the Other Side, né, mano? Um dos meus CDs favoritos da vida toda. E era engraçado que na época não tinha internet, né, cara? Então, aqui em São Paulo, você ia fisicamente lá na Galeria do Rock, e aí você não tinha como ouvir o CD, né? E aí eu lembro, cara, que eu entrei na loja de metal assim, né? E aí vi a capa lá, pá, Imaginations, que a temática é do Rei Arthur, pra caralho, né? Imaginations, assim. Tem música do Mordred ali, tem música do Arthur, tem música da Tábua Redonda e tal. E eu sempre fui jogador de RPG, né, mano? RPG, coisas medievais, Senhor dos Anéis, essa porra toda, assim, cara. Então, isso que o Reginaldo falou, assim, quando... inicialmente, pra você ter uma ideia, hein, cara, eu não sabia que o Tuata era nacional. Eu não fazia ideia que era uma banda nacional. E aí pode ser um delírio da minha cabeça, mas acho que teve uma vez que vocês tocaram aqui em São Bernardo. Eu moro em São Bernardo, no ABC, e vocês estavam num palco com um anãozinho, assim, fantasiado, né, de anão. E caralho, velho, eu lembro, puta que me pariu. Eu falei, caralho, velho, eu tava na onda do RPG e Blind Guardian, caralho. E aí vocês tocaram Tampinga Ratã. Cara, pra quem não sabe, velho, Tampinga Ratã, mano, é uma música muito foda, assim, né? E a galera já sabia tocar, eu não conhecia, já sabia cantar, eu não conhecia. Aquele lugar movimentou, assim, ó, a egrégora do lugar virou uma coisa sensacional. Todo mundo meio bêbado, né, cara? E uma coisa, assim, realmente medievalizou, assim, sabe? Imagino que isso pra vocês deve ser uma coisa normal, né? Faz parte da vida isso. Uai, o teu anão não faz parte da vida mais não. A gente tinha, né? Mas essa música, Tambigaratã, ela é tipo um hino da banda, né? A música que tá presente em todos os shows, ela tem uma melodia acho que é bem bonita, bem forte até. Ela tem uma coisa que laça a galera e ela não falta nos shows. Uma música bem bonita e tal. E é realmente uns highlights do show, assim, um dos momentos mais legais dos shows. Mas realmente, a gente tinha um anão. No começo, assim, quando a gente lançou esse disco, o Tingalatingadum, a gente tinha um anão que a gente levava com a gente, o Finganfor. Era um anão que morava aqui perto da gente, sabe? Que morava aqui em Machado. Ele estudava aqui, ele fazia faculdade junto comigo. Não na mesma sala, não na mesma turma, né? Mas então eu já conheci ele, que ele era do meio do metal também, mas de outra cidade ele era, só que estreitou os contatos na faculdade. Então eu falei, velho, vamos viajar com nós aí, nós de fantasia de duende, velho, vai ser muito louco. Ele falou, vai, vai, vai. Então ele ia no show, saca? Tipo assim, ele abria os shows e era massa que ele tava sempre bêbado, ele tava sempre chapado, nós também, só que tipo assim, ele sempre tava muito. Mas depois cada um ele seguiu o rumo dele, né? Era massa pra caramba. E assim, tipo, dentro do meu preconceito e ignorância, assim, tipo, Varginha é uma cidade de 130 mil habitantes. A cena do metal é forte lá, mano. Você falou que tinha uma banda de death metal, depois uma banda de metal celta. É uma cena forte? Cara, já foi bem mais, sabe? Tipo, aqui na cidade, como é que fala? Tem umas iniciativas que tem um efeito multiplicador, assim, né, cara, em determinado cenário. Aqui em Varginha, no comecinho dos anos 90, quer dizer, o metal tinha bem mais força em qualquer lugar nessa época, mas, tipo assim, então várias cidades aqui próximas, assim, já tinham bandas e tal, mas aqui o que teve de diferente, tinha um projeto de um cara que chamava Projeto Recriando, que era uma iniciativa que rolava assim, todo mês tinha um evento desse, Recriando, que era numa praça pública, com um som decente, assim, legal, grande, e que só os artistas da cidade tocavam. Então, tipo assim, aí misturava, tocava o cara que tinha uma bandinha de rock, ou de MPB, e sempre teve, como tinha banda de metal em tudo quanto é canto, que sempre, vamos supor, começou com uma banda tocando. Só que a galera que ia tocando, já vendo que tinha um espaço para tocar, e foram aparecendo mais bandas.
Então, direto, então, foram criando, foram aparecendo várias bandas aqui. E muito graças a esse projeto, porque, tipo assim, é doido quando você vê que tem um lugar que você pode tocar. A gente que no interior não tinha uma casa de show, não tinha show que vinha pra cá, então. Só que você sabia que se você montar a sua banda, você ia ter um palco pra você tocar. Esse festival durou um tempo bom e acabou sendo o padrinho e o, sei lá, o culpado, assim, de ter surgido um tanto de banda. Eu acho que isso aí fez com que aqui movimentasse bem o lance de formação de banda. Aí, depois, posteriormente, né, começaram a ter mais eventos fora desse projeto, blá blá blá, e depois tanto de banda. Depois teve rock and roll. Então a cidade, por um tempo, ela foi bem. Era tipo uma meca do metal, do rock, da região, saca? Era bem legal. Puta que foda. Uma pergunta aí, Bruno, nesse sentido, assim, né? Falando da galera que você falou, né? E imagino que, porra, no rock and roll aí, né? Juntar um pessoal. E esse estilo musical, né, cara? Tem uma variedade grande, assim, né? De temática. É foda. Pra mim, cara, o nerdão que sou, é muito difícil não relacionar com um jogo de RPG, tá ligado? Então, assim, por exemplo, se eu penso um Manowar, tá ligado? O Manowar tem... Cara, eu era muito fã também de Manowar. Eu era fãzaço de Manowar. Mas Manowar é uma coisa mais bárbaro, assim, né? Mas hoje, ó, só lembrando, hoje é escondidinho, viu, gente? Ele não fala pras pessoas, assim, normalmente, que gostam do Menor. É mais escondidinho. É mais escondidinho mesmo. Mas se tiver show, acho que eu vou, hein? Mas mas é assim, o Manowar eu vejo mais uma coisa bárbaro, né? Os cara eu era também, né? Até meio bitolado, assim, né? E o Tuata, cara, pela sonoridade e tal, eu vejo uma coisa mais bardo ali, né? Mais musicada e tal, né? Assim, né? Eu queria pensar nisso que você falou, como você entrou, né? Nesse meio. Como que você pensou assim em ir pra esse lado mais de fadas e elfos e menos assim pra essa coisa do bárbaro que mata e blá, não sei o quê? Porque, principalmente, né, falando da temática aqui do podcast, eu imagino que quando a gente é moleque, a gente quer mais assim, brutalidade, mas aqui, né, a gente tem uma outra vertente, cara, que né, tipo, meio mística, assim, e tal, e que é super interessante, mas você precisa de um grau de maturidade ali pra curtir realmente, né? Faz sentido isso que eu tô perguntando? Cara, acho que faz. Eu tô pensando como é que eu respondo isso decentemente. Peraí. Mas faz sentido. Quando a gente começou, na verdade, o som era bem mais pesado. Depois, quando mudou o nome para Tuafa. Cara, tem outra coisa ainda nisso aí. Mesmo sendo, às vezes, um som uma coisa mais mística, não sei o que lá, mais feérica, aquela coisa toda, tem, tem um lance, tipo assim, você pode ser assim mais épico, né? E você pode ser assim, a gente tem um lance que é mais feliz também. A gente tem muita música que é feliz. Que é quase um show da Xuxa com distorção e flautas, né, velho? Isso assim, que os gringos chamam de cheesy, né? Cheese. Mas é aquele trem. Quando a gente, mais no começo, tinha esse lado. A gente tinha esse lado épico, mais bélico, beligerante, sim. Inclusive a gente fazia cover do Manowar no começo, a gente tocava Blood of My Enemies, sabe? Tipo assim, tocamos aí no ABC, uma vez a gente abriu pro Blind Guardian. A segunda música foi a Blood of My Enemies. A gente tocou. Foi o dia que a gente lançou a nossa segunda demo, a Fairy Age. E tocamos a Blood of My Enemies no Aramaçã, abrindo pro Blind Guardian. Foi demais. Caralho, velho! Muito doido. Mas aí, cara, como a gente escolheu o nome Tuatha Dé Danann, que era essa coisa da uma raça de fadas, de duendes, não dava pra gente cair pro lado do machado. Também dava, né? Que tem música chama Battle Song, tem umas músicas que falam de batalhas antigas, só que a gente foi pra esse lado mais mágico, mais doido, mais místico, do cogumelo, do mundo doido, sacou? E a gente tá aqui do lado de São Tomé das Letras, então tinha tudo a ver com a nossa juventude, com as coisas nossas. Foi por aí. Aquela The Battle of Infinity, acho que é do primeiro disco, é bem foda, assim. E vocês não fazem mais muito parecido, né? Aquela época a gente tava muito. Velho, essa música é de 97. Muito antiga. Eu tinha 16 anos quando fizemos essa música. Eu escutava muito Halloween, muito Blind Guardian, muito Gamma Ray. E. Então tava nessa onda, assim, né? Então, claro, aí nem toca mais. É uma outra época, eu acho massa a música, mas
Retrate Ô, uma ô, outra. Ainda- uma Até o historinha. vocal, né? Até o vocal é diferente. Você cantava de outro jeito. Dá pra ver bem diferente. Assim. Uma historinha. Tem uma vez, rapaz, que a gente foi ver o show do Gamma Ray em Santos, né? E aí, velho, um jeito esquisito de sentir o luto, né? Meu pai tinha morrido fazia pouco tempo e minha mãe tava solteira. E aí eu tava do lado do Reginaldo desse aqui e falava assim: Ei, Kai Hansen, come minha mãe! Né? Espero que ela não ouça. Eu não lembro de ter falado Eu isso, lembro. mas eu posso ter falado. Eu falei, Reginaldo, eu que falei isso. Porque eu falava, nossa, minha mãe tá solteira, eu quero Kai Hansen de padrasto. Errado não tá, errado não tá. Da hora, cara. E outra. Então. E aí, assim, ô Bruno, e aí, uma coisa que eu queria pensar nisso também, assim, né? Ainda pensando sobre os fãs, sobre a cena do metal e tal. Você imagina de lá de cima do palco, né, mano? Você deve ser um maestro da energia, né? Que dependendo da música, você vê a galera se movimentando de certa forma, né? Tem um Figanforn que a galera Figanforn pula junto, né? E aí, sei lá, nos metais mais pesados, a galera vai pra um bate-cabeça e o caramba ali, né? Ainda pensando nesse espectro também, né? Da macheza, né, cara? Você vê espaço pros caras, assim, só depois de bêbado, eu imagino, né? Mas abrir o sentimento, chorar um com o outro e tudo mais, mano? Ou é uma coisa mais... Não, somos todo mundo machão aqui, só bate-cabeça a expressão de masculinidade num show de metal. Cara, eu acho que cabe sim, sabe? Tipo, hoje em dia, né, vamos falar assim, aqui no Brasil, pelo menos dentro desse nicho nosso, desse cenário metal brasileiro, underground, por que não? Acho que muita gente já conhece a banda, né? Então se sabe se nós vamos tocar no festival. Se for um festival, né, no caso, dependendo, se for um festival de metal, a gente vai tocar as sons mais pesados. Só que mesmo assim, a gente não tem só música pesada, a gente acaba enchendo o set list com a própria Tamagaratã, que a gente falou, tem outras músicas que elas são mais emotivas, mais, vamos dizer, acho que é emotivas, posso chamar assim, mais. E a galera abraça, né? Tem gente que chora, porque, cara, tem essa música, tem algumas outras, acho que a Land of Filth tem. Elas já mexeram com tanta gente, tem gente que tatua as letras dela no corpo, é uns trem muito doido. As músicas a galera identifica muito. E quando é o show só da banda, que aí a gente tem uma liberdade maior de fazer um set mais variado, com músicas diferentes, aí já a gente vê de tudo. Porque aí, tipo assim, tem tanto as músicas pra galera bater cabeça, que sempre tem nos shows, né? Não tem como a gente fugir disso, e nem queremos. E tem a parte da galera dançar, da galera fazer rodinha de, sei lá, de catar mulher, e seja lá o que for, né? Tem de tudo, né? Não, eu fico pensando, cara, é muito. A gente fala muito da cena do metal, que ela é muito machista, né? Eu brinco, eu sempre trago muitas referências que eu tenho da minha relação, das minhas relações. E a minha companheira é do death metal. E eu sempre falei que isso pra mim foi uma coisa muito esquisita, eu ter uma relação com alguém que escuta uma música mais barulhenta, mais pesada do que eu. Olha que idiotice, que machismo esquisito. Mas isso é inédito na minha vida. Eu nunca me relacionei com alguém que escuta uma música mais barulhenta e mais torcida do que eu. Não é uma questão, mas é esquisito. E eu levo ela pro show do Tuata. Ela tava comigo no acústico que vocês fizeram aqui mês passado. E eu sempre zoo ela nesse sentido. Que eu falo, porque as fadinhas, você tirava sarro, né? Do pessoal. O pessoal é legal. O pessoal quer tocar uma flauta e ficar feliz com você. O pessoal quer comer um cogumelo e dançar. Ninguém quer fazer mal a ninguém. Né? E a gente vê que dentro do metal, o melódico rola um preconceito com o melódico, né, cara? Cara, a galera falava que nossa senhora era som de viada, que as coisas, sabe? Mesmo? Não, uma galera, muito no começo, que flautinha era coisa de. Essas coisas, né? Acontece. E a gente tem, igual você falou, né? Que é uma coisa idiota que você pensa, nossa, minha mulher escuta um som mais porrada que eu, né? Tipo assim, pô, a gente tem um machismo introjetado, né? Que a gente pode lutar contra ele dia sim, dia também, mas existe, infelizmente, né? Nós, vamos dizer assim, acredito que nós três aqui, a gente tenta todo dia solapar esse resíduo de machismo que a gente tem dentro da gente. Mas tá ali, né? Tipo assim, em vários
pensamentos, às vezes num enunciado que saiu ali sem querer. E o povo, eu acho meio piegas falar assim, mas a gente está sendo aquele esquema machista em desconstrução, né? A gente fica trabalhando esse trem, eu acho que. E tem a ver com o que você falou. Mas que a galera falava que a gente era som de mulher, som de outras coisas aí, falava. Então, mano, é isso que eu tava tentando imaginar, cara. Porque voltando pro RPG, né, o que acontece, assim, até aqui, né, tem essa coisa do machismo e tal. E eu tinha uma amiga minha que jogava com a gente que ela fazia isso, né? Ela jogava com personagens que eram mais feéricos, né? Que pra quem não sabe aí que tá ouvindo, se relaciona realmente com o mundo das fadas, né? E normalmente, cara, quem ouve não conhece e vê a imagem da fada e pensa na Sininho, né? Pensa numa coisa meio Peter Pan, assim, né, cara? E quando você pega, né? Você pega pra ler realmente sobre mitologia celta ou nórdica, né, cara? Você vê que é a coisa da surpresa, da enganação ou da ludibriação, e que os pecados carnais estão tão super, né, entranhados nessa raça, né, mano? O sequestrar, até tipo, mano, pedofilia, uns bagulho muito louco que você vê nas histórias, né, mano? E aí, cara, eu lembro que quando eu comecei a estudar sobre isso, Bruno, pra mim foi um bagulho assim, pá, explodiu minha cabeça, porque eu era esse cara que falava, joga com fada, você é gay, tá ligado? Joga com fada é viadice, tá ligado? Só que aí, mano, porra, eu comecei a pegar pra ler, primeiro com inclusive ele tá na merda agora, né, Neil Gaiman, que é o cara que escreveu o Sandman, né, que é a série que tava, inclusive, no Netflix, mas eu tenho o quadrinho, eu era muito fã, ele tem várias histórias relacionadas ao povo feérico, né, mano? E aí, quando eu fui atrás das histórias mesmo, puta que pariu, é muito legal, assim, cara, é muito legal, né? E aí você vê que é, porra, um puta de um preconceito idiota. Por isso que eu falei ali no começo, que tem a ver um pouco também com maturidade, né? Com uma coisa de, porra, você precisa estudar um pouquinho, né? Pra saber o que você tá falando. Sininho, na verdade, não é. Não é uma boa representante das histórias, né, mano? Tem um. Eu não sei se a música que vocês fizeram lá, a própria Tinga Lara Tinga Dum, é o Rumpelstiltskin, né? Que vocês usam, o personagem lá que tá lá no meio da floresta cantando e tal? Ou não? Mas Viajei. você foi a primeira pessoa que falou isso. Não vai, a gente meio que criou. Eu criei aquela porra toda lá, não pensando em nada, mas tudo bem. É vai. mesmo? Foda. Não, porque é isso também, assim, cara. Nossa, a cena na minha cabeça é muito foda daquela música, velho. Muito foda. Assim. Mas Aliás, enfim. isso aí que você falou é disso que a gente tá falando, tá? Né? Tipo, essa coisa desse preconceito. Preconceito nada mais querendo ou não, em alguma instância, é ignorância, né? Às vezes a gente preconcebe alguma coisa justamente por não conhecer aquele conceito, por não estar aprofundado, mas não é no mau sentido só, de falar assim, o cara é um ignorante porque ele é uma porta. Não, é porque você não se debruçou sobre algum tipo de conhecimento, sobre algum assunto, né? O que você falou, a gente pensa mesmo realmente que a fada é essa coisa infantilizada da Sininho, da Tinkerbell, né? Da fadinha da Cinderela. Que se você for ler a história da Cinderela real, antiga, antes dos, sei lá, dos irmãos Grimm, que ela vem da história irlandesa até, da Cinderela, especificamente. É um negócio muito mais porrada, né? Tipo assim, são histórias que tem as fadas irlandesas, que tem várias fadas, assim, e as celtas no geral, elas têm disso tudo, os pecados todos, elas são sensuais, elas induzem à morte, elas enganam, elas roubam, elas têm de tudo. Elas têm as mesmas paixões humanas, né? Os mesmos desvios, embora também podem ser benevolentes, são várias vezes benevolentes, tá? Mas só quando a gente sai do estereótipo, né? Porque a fada que a gente conhece é essa que passou, estereotipada como essas bonitinhas dos contos de fadas mais romantizados, né? Só que é muito doido a hora que você vai ler mesmo a mitologia antiga, você fala, velho, que povo louco, né? Cinderela cortou os dedos pra poder colocar o sapatinho, velho. O bagulho é louco. No clássico mesmo, foi isso mesmo. Eu não manjo nada. Não manja, Reginaldo? Bem burro disso. Te falo, rapaz, vai ver, o bagulho é, nossa senhora, mano, é caótico do mal, assim, velho. mas não, eu fico pensando, não, só trazendo um pouco pro
pro papo do machismo mesmo, da cena do metal. É tipo, cara, aqui, pelo menos em São Paulo, a gente vê muito o que a gente zoa, que é o Viking de Guarulhos, né, mano? E que muito assim, né? Tem muito. Muito pirata do Tietê e Viking de Guarulhos. E como, mano, e como a gente não entrar nessa, né? Que nem você falou, pô, você gostava de mitologia nórdica, gostava de mitologia celta, começou a tocar umas músicas, uns metal, música gringa. E como não se vê dentro do movimento do metaleiro, onde geralmente são pessoas muito preconceituosas e, tipo, como virar uma pessoa progressista, tá ligado? Como conseguir separar isso? Porque o que eu vejo de metaleiro conhecido meu, que se acha melhor que os outros porque escuta qualquer coisa, ou porque escuta música norueguesa, ou porque manja de mitologia nórdica, e tipo, cada um na sua, tá ligado? Curte, escuta, beleza. Mas aqui eu vejo muito isso dentro do metal, né? Esse movimento da galera se identificar e se achar melhor, assim. Teve algum momento na sua história, assim, que você teve algum tique disso? Ou sempre foi muito natural? Você veio de uma família progressista, tá ligado? Não sei. Qual que é a pergunta mesmo? Acho que eu me perdi. Fala de pergunta em si só. Mal, eu falo muito, eu vou devaneando. Como algum momento da sua carreira, da sua vida dentro do metal, você se viu sendo uma pessoa não progressista e você teve que mudar alguma coisa e pensar? Porque, tipo, meus amigos e na minha família nunca foram progressistas, não teve isso, tá ligado? Sei lá, eu comecei a estudar e falar, caramba, isso aqui tá tudo errado o que eu aprendi. E dentro do metal tem muito isso, a galera é muito não progressista, né? Muito preconceituosa, né? Muito reaça no metal. Tem demais, é. Cara, nunca parei pra pensar, não. Nunca tive de me frear assim além dos que eu venho falando, que eu falei antes, né? Tipo assim, dessa coisa da desconstrução de alguns pensamentos introjetados que a gente cresce com eles, não é questão de eu ter uma família progressista ou não, mas eu acho que mesmo se fosse, as próprias mulheres, vou falar só disso aqui para não entrar em outras coisas, tem muita mulher que tem esse machismo introjetado nela, porque a sociedade nossa é formada assim, né? Isso aí está dentro da nossa ideologia, ideologia no sentido do que nos é passado, como a nossa lógica de mundo ela funciona, né? Mas eu nunca, não lembro, né, de ter me achado tendo de lutar para não ser um babaca nesse ponto. Eu acho que eu sempre, mesmo que antes eu não conseguisse entender, talvez como é que fala, sistematizar aquilo, que eu estava querendo, aquele lado que eu estava, eu sempre tive de um lado só. Nunca tive de mudar, falar assim, nossa, cara, eu era um cara que era racista, ou sei lá, um preconceituoso, ou um babaca que tem pensamentos que tendem à extrema direita, blá blá blá, de achar melhor que isso, nunca tive, não, de forma alguma. Agora essas coisas elas estão mais latentes, elas estão muito. Às vezes a gente faz até questão de mostrar onde que a gente está, o que a gente apoia, o que a gente denuncia. A gente tenta, no caso da nossa banda, né, nas minhas produções, aí ser meio escancarado. Não tem problema de assumir lado nem nada. Não gosto de panfletar, ficar fazendo. Não é um panfleto, né? Não sou militante, né? Pelo menos dentro das bandas, assim, não. Mas nunca tive esse problema, não, de falar assim, nossa, ter que me policiar ou então rever alguma coisa, tô indo para um lado ali. Eu nunca tive que parar para falar assim, nossa, que vacilo. Não, acho que eu sempre tive no lado certo. Claro que eu já posso ter sido babaca com alguém ou em alguma situação, e claro que meu pensamento evolui, cada vez pode até estar ficando cada vez mais radical nesse ponto, mas nunca, não lembro. Talvez eu já fui mais novo, né? Tipo assim, às vezes de não ter consciência de muita coisa, de romantizar muita coisa, e hoje sou uma pessoa muito mais amarga em vários sentidos, né? Em relação à sociedade, ao homem, à ignorância do povo, mas sei lá. Não sei se eu te Pô, muito respondi. louco. Mas Olha, Não, respondeu. Acho que respondeu. eu não posso dizer o mesmo, porque assim, eu era bem otário até a faculdade. Se eu não tivesse entrado em contato com muita coisa diferente, não tivesse muitos amigos, como o Léo, como o São José, como o Gui, o Roger, caras que me apontassem, e algumas mulheres também, geralmente meus companheiros. Mas a gente fez faculdade de política, né, cara? Então as minas já eram viradas no giraia, já me xingava de otário desde sempre. As minas já não perdoavam, me aloprava, entendeu? Então, Virada no Jiraya, pode crer.
Não, As não, minas. nesse ponto sim. Tem pessoas que você encontra, tem obras que você vai ler que vão te abrir, vão abrir seus horizontes, com certeza, né? Isso aí, eu tô falando, isso aí eu com certeza. Ô, Eu Bruno, era um cara, eu era direitista, cara. Meu primeiro voto foi num cara super direita aqui da cidade de São Paulo. Puta. Mais, só, você pode se perguntar, só, mas você é militante sim, eu curto que você é militante da história de Minas. Você tá sempre postando uns livros, sempre postando umas vibes de Minas. sim. Não, não, no meu perfil pessoal, eu falo de política o dia inteiro. Agora, tipo assim, como eu lancei um disco que é muito voltado para Minas Gerais, eu tô falando muito de Minas. Mas eu sempre tô postando de política, da União Soviética, de o caralho a quatro, saca? Mas na banda eu tento, nas bandas, no Tuafa, no Brian, qualquer banda que eu tenho, eu tento não falar demais também, não, pra não virar instrumento de nada, saca? Mas já fizemos duas músicas xingando o Bolsonaro no Tuafa. Uma chama King e a outra chama Clown. Depois vocês escutam. Eu não sabia que era pro. Eu conheço as duas, eu não sabia que era pro Bilono, não. Olha lá. Depois você pega a letra pra você ver. Fudido. O animal, mano. Animal, foda. Porque teve uma parada também, Bruno, que foi da hora, assim. Faz um tempo, sei lá, um mês, mais ou menos, 2, que a gente entrevistou o. Como que é o nome dele, gente? O guitarrista do Garotos Podres. Rinaldi. Rinaldi, isso. Rinaldi, o guitarrista do Garotos Podres, tá ligado? E ele já tá uma cara também, né? Tipo, no meio do punk e tal. E ele tava falando, né, da evolução do movimento mesmo, né, mano? Porque, porra, sei lá, quando eu era moleque, né, velho, é isso que você falou, né? A coisa era meio automática, não tinha, né, essa distinção super clara, até, sei lá, posicionamento, né, da galera não era uma coisa assim, né, super fácil de identificar, né, mano? E você tá há muito tempo também, né, velho? Tipo, na música, tipo, só que no meio do metal, assim. Eu acho claro que a gente E era. Desculpa, vai. Não, a minha pergunta ia ser muito nesse sentido. Se você viu alguma evolução, assim, né, mano? Tipo, se tem mais mina no show agora, tá ligado? Porque, porra, na minha época, quando eu era moleque, show de metal era só os machos se abraçando bêbado, tá ligado? Tipo, não, definitivamente não era um ambiente que a mulherada ia, tá ligado? Mas é porque era naturalmente mais machista mesmo, tá ligado? Você viu? Você vê mais, assim, acolhimento da mulherada, da galera com o passar do tempo? Ou como que tá? Quando você começou, como que tá agora? Cara, eu acho que em relação a ter mais mulher no show, eu acho que sempre teve um pouco. Ainda tem pouco, ainda tem menos do que homem, né? Você vai ver, é só homem. Eu acho que é uma realidade, isso é inelutável. É, Só que o nosso som tende a agradar um pouco mais mulher, né? Por conta dessas flautinhas, essas coisas, tal, tal, tal. Mas eu não acho que tenha mudado nesse sentido, não. Sempre teve a presença feminina legal, e só que ela sempre menor que a de homem, né? Agora, esse lance das coisas não estarem definidas, não sei o que lá, o povo tá. Claro, a gente era mais alienado, a internet acabou ajudando para muita coisa, piorando para várias outras, né? Mas a gente foi ter acesso, quem tem, então, mais sede de buscar algum conhecimento que não estava no livro didático e não está assim rolando no dia a dia, né, na mídia mainstream, você consegue ir atrás, tal, isso aí é legal. Só que também as pessoas foram mudando, assumindo mais lado e talvez sentiram a necessidade de afirmar alguma coisa política ou social, seja lá o que for, em música, em ações ou discurso, porque a gente foi viver antigamente, cara, por mais que a gente sempre achasse o governo ruim, não sei o que lá, a gente sempre tem o que reclamar, nós somos um país subdesenvolvido, né? Então a gente tem que reclamar, tem nego passando fome, tem feminicídio pra caralho, tem muita coisa, a gente sabe, a desigualdade social. Sempre reclamando do governo, mas era aquela coisa muito insólita, o governo é aquela coisa abstrata, né? Mas que governo? O que que você está brincando? O governo é formado a cada momento tem um governo, né? Ele é formado de acordo com as circunstâncias, com os agentes que ali estão. E de repente, cara, a gente começou a ter galera da arte, assim, da cultura, quem trabalha com cultura, com arte, produção desses trem, começou a ser atacado, começou a ser perseguido, assim, músico, né, artista, professor, jornalista, estudante, todo mundo que talvez, né, quem tem
então que possa talvez questionar ou trazer reflexão, começou a ser atacado. E é pela extrema-direita, é pela direita. Quem está atacando essa galera não é a esquerda, não é o negro progressista, né? Tipo assim, é a galera da direita que está sempre demonizando a artista, que tem um discurso, Lei Rouanet, ou então fala assim, é todo um bando de vagabundo, de maconheiro, é só isso, né, cara? Fala as mesmas coisas de professor universitário, de universidade federal, de aluno, de jornalista, de qualquer um que talvez possa questionar a ordem aí, ou denunciar, né? Então, acho que esse tipo de ataque, a galera começou a sentir mais, né? Falou assim, cara, isso aqui é um atentado realmente contra a nossa existência. Teve até uma época, esse trem não virou, que o governo antigo, os caras chegaram lá, tiraram do MEI, que era uma, como é que fala? O MEI, que é o MEI, não é microempreendedor individual. Eles tinham colocado várias categorias dos trabalhadores de cultura e de arte no MEI. E para regularizar, né, esses profissionais que trabalhavam com isso, que estava tudo na informalidade, o MEI propiciou que essa galera pudesse trabalhar para a prefeitura, para a empresa maior, aquele trem todo, da nota fiscal, né, tá certinho. E aí, o governo chegou, eles estavam tirando tudo. Quase todas as funções estavam sendo retiradas. Teve uma pressão popular na época, o Congresso não era tão podre igual está hoje, e conseguiram reverter, esse trem caiu. Então a galera foi sentindo ataques frontais demais, né, cara, contra a classe, contra a própria os meios de trabalho de produção. Porque se você for olhar, hoje em dia, né, cara, quando fala assim, os caras são contratistas, eles vão acabar com os artistas, não é que eles vão matar, eles não vão sair matando artistas, esses caras. Eles vão matar as fontes de financiamento, eles vão deixar a profissão dos caras ferrada, sem os caras poderem produzir, da nota fiscal, sem poder participar do edital, da licitação, porque não tem CNPJ. E então acho que a galera começou a ficar mais esperta contra isso e trazer isso mais para música, para arte, ser mais vocálico nesses pontos, saca? E de fato, assim, você sentiu esse desmonte do incentivo à cultura no último governo, né? Sentiu real, a galera sentiu real, né? Cara, acabou que aí teve a pandemia. Com a pandemia, tipo assim, não teve como os caras acabar de vez. Então tiveram essas leis emergenciais, a lei foi a Aldir Blanc da pandemia, que aí veio, tipo assim, ajudou os artistas todos, a galera que trabalhava com cultura. Foi muito legal. Mas ela foi, assim, ela por conta da pandemia. Porque se dependesse, aí mobilizou muita gente, né? Foram várias ações que rolaram, mas o governo era, como é que fala? Nitidamente, e ainda essa galera ainda é contra os artistas. Eles gostam dos sertanejos que estão ali com agro só e só, né? Tipo assim, nada contra, mas tipo assim, ali tem um lado, ali é uma coisa, é quase que tudo, é um exército, né? Os caras estão juntos. Eles eram. Mas a gente se sentiu ameaçado, com certeza. Não só os artistas, os músicos, mas acho que é tudo isso que eu falei, professor, estudante, pesquisador, né? Tipo assim, jornalista, isso aí tudo caiu na mira dessa galera. Todo mundo que pode questionar a igreja, né? Porque essa galera tá junto dos pastores também, da religião. Todo mundo que pode questionar, os caras piram. Os caras piravam com ciência, né? Com a MS, com essas porra tudo, imagina, com os artistas que tá lá xingando a igreja. Caralho, né, mano? Que bagulho. Na história, o Galileu não foi o Galileu. Quem que foi que descobriu que a Terra não girava, o universo não girava em torno da Terra, a Terra girava em torno do Sol? Que foi queimado. O maluco foi queimado pela igreja, tipo, foi morto pela igreja porque ele descobriu que a teoria dos caras era mentira. Então esses caras sempre demonizaram o que você falou, qualquer coisa contra o dogma, contra a cultura, contra o status quo. Até porque a cultura tá aí pra mostrar, questionar, encher o saco ou promover alguma coisa, né? Mas é isso, se não for questionar, vai promover, que promova uma coisa boa, né? Não é pra promover governo. Ela pode ser, a arte pode estar aí só para ser fruição, para te entreter, para fazer você chacoalhar o esqueleto, ou ela pode estar aí para denunciar, né, para censurar, para fazer refletir, tanto faz, ela pode fazer várias coisas. Mas você não precisa ir muito longe para você ver. Na ditadura brasileira agora, que teve até dos militares, o tanto de cara que foi censurado, que foi perseguido, que foi morto, que foi torturado. O Geraldo Vandré mesmo é um, né, cara? O cara tomou choque elétrico ali, porra, né? Porque questionava.
É complicado, né? Sempre os artistas, o Platão mesmo já falava, né? Dos poetas, do perigo dos poetas para a polis. Um negócio antigo. O poeta, o artista, né? E todo mundo que usa a palavra, usa algum tipo de enunciado, assim, produz alguma coisa que possa levar o povo a refletir, a questionar o status quo. A galera quer silenciar, quer censurar. Se puder, eles matam. Não, e eu acho muito louco que uma galera. Puta, Léo, eu tô te cortando toda hora, não deixa você falar, desculpa. Eu vou deixar você falar, eu vou ficar quieto agora. Não, É, a mesma galera que diz que não, que dá choque em artista, não tem problema, tá tudo bem, não é ditadura, é a galera que fala que uma tornozeleira eletrônica é ditadura, tá ligado? Tipo, não conversa, são dois pontos que não trocam, não tem liga isso. Tipo, como de 64 a 85 não houve ditadura, tava tudo bem, morreu 3 mil pessoas, pessoa foi mandada embora, tomou choque no seio, tomou choque né? Daí não, é legal. Agora, mano, prendeu o cara que foi dar golpe e aí é ditadura. Tipo, é esquizofrênico isso, cara. Cara, isso aí é triste demais, eu acho, sabe? Tipo assim, porque é uma coisa, é um erro cognitivo, porque essa galera, eles falam que eles são patriotas. Cara, é muito chato que a gente tá levando essa live só pra falar mal de uma determinada coisa, não é o caso, mas tem coisa que é foda, tipo, não é por questão de ser de direita só, não tem. O problema é que tem uma galera que eles estão realmente loucos. Os caras que, tipo assim, falam que são patriotas, mas eles estão lá com a bandeira dos Estados Unidos, que tá achando legal o Donald Trump tarifar o Brasil e perseguindo isso aí. Cara, isso é maluquice, isso aí não é ser patriota, né? Os caras são cristãos e estão com bandeira de Israel. Israel nem reconhece Jesus Cristo como Messias, né, velho? Tipo assim, esse cara, bandeira de Israel, esses caras são geralmente conservadores. Israel, aborto é permitido, né, velho? Lá pode fumar maconha. Cara, é uma loucura do caralho. Aí os caras falam que. É, fala que a gente tá vivendo uma ditadura, só que eles queriam um golpe militar. Os caras queriam, né? Você fala assim, isso é uma ditadura, a gente quer liberdade de expressão. Cara, rolou essa semana passada aí, um cara daquele partido PL, Partido dos Ladrões, o cara chegou lá, ele. É, o cara foi lá e. Como é que foi? Um dos caras foi lá e criticou Israel, com essa coisa toda com a Palestina, né? E aí ele foi expulso do PL. Justamente o partido que fala da liberdade de expressão, que precisa de liberdade. E também, o que mais, né, velho? Outra coisa. Os caras ficam falando que eles querem liberdade, querem democracia, que está sendo contra a democracia, mas os caras estão querendo que os militares intervenham no governo, né? Isso é o mais louco. Eles ficam com essa loucura, que é intervenção militar e fala que a gente vive na ditadura, não dá para entender, velho. Eles estão deslocados da realidade, totalmente. Eles não tá rolando, sabe? Esse povo aí estão viajando. Não é só por ser direita, longe disso. Existe uma direita culta, inteligente, é, e- democrática, né? Tipo assim, igual existem os militares. Do cara, a galera às vezes fica descendo a ripa dos militares por conta da ditadura, mas não teve um golpe por conta dos militares também. Eles não aderiram. Porque se aderissem, ia ter tido, né? Tipo assim, tem uma ala legalista que impediu. Então, eu estou falando isso tudo para não parecer que eu sou um cego, né? Que fico só falando, cara, é um esquerdista louco. Não, não é isso. Mas tem uma galera que precisa de cuidado mesmo, né? Não, eu acho que é legal trazer pra cá, velho, que tem uma parada que foi muito louca, nesse sentido mesmo que vocês estão falando, velho, de um brotherzaço que era do metal. Ó, se liga nessa, mano. O maluco, assim, meu amigão de infância, adolescência, jogava RPG comigo, tipo, brother daqui de São Bernardo, tá ligado? Aí, mano, foi passando o tempo, o que acontece, assim, o moleque, assim, playboy, né? Bem playboy aqui de São Bernardo, mas enfim, ele foi fazer faculdade em Viçosa, tá ligado? Foi fazer na Federal de Viçosa. Brother, assim, tocava batera com a gente, eu tocava baixo numa bandinha, a gente tinha uma bandinha de metal que chamava, como é que é? É Hammer of Heavens, alguma coisa assim. E aí, mano, esse moleque, velho, foi passando o tempo, ele... Foi engraçado, assim, porque foi bem ao longo do tempo em que a sociedade também radicalizou. Então eu lembro que lá atrás, quando ele começou a fazer faculdade, eu falava as paradas, né, que ele não concordava, ele falava assim, mano, caraca, coisa de comunista isso aí, hein? Aí passa uns anos, isso aí que você falou é comunismo, você para com isso.
Passou um tempo depois, ele apontou o dedo na minha cara e falou, cala a boca, comunista de merda. Tá ligado? Então, assim, esse meu brother, ele foi radicalizando junto com a parada, junto com o negócio que foi acontecendo. Aí, se liga, mano. Hoje o moleque tá bem pra caralho, assim. O trampo dele ele administra uma fazenda, ele é engenheiro agrônomo, administra uma fazenda, ganha uma grana, não paga casa, né, porque mora no terreno da fazenda e tal, e ganha uma grana, ganha dinheiro pra caralho, moleque, assim. Mas, mano, ele é esse cara do chapéu de alumínio, velho, que dorme com a arma debaixo do travesseiro, tá ligado? É Deus, pátria, família. Mano, e o maluco, ele teve a melhor formação que você imaginar. E aí, por que eu tô falando isso? Porque, recentemente, um outro brother meu casou. E esse meu amigo foi. E no casamento, né, assim, quando chegou, foi um negócio meio esquisito. E aí, Léo, beleza? Né? Aí a filha dele falou assim, haha, meu pai é terraplanista. Mas enfim, aí, né, não entramos nessa vibe. Eu trouxe um uísque pra ele, a gente ficou bebendo, tá ligado? E aí chegou um momento, cara, que tava tocando Brothers of Metal e tava os irmãos, amigo tudo, da adolescência, abraçado, tá ligado? Assim, ó, caralho, we are fighting with power and steel. E aí, mano, os malucos abraçados, assim, ó. Velho, no final, na hora que o maluco foi embora, rolou até uma lágrima. Caralho, que saudade de vocês, mano, que legal que a gente tá junto. Então foi o poder da união que o metal trouxe, que a nossa infância trouxe, enfim, que não era relacionada a essa coisa maluca, tá ligado? Era a gente, de novo, os moleque, tá ligado? Que tava ali junto lá atrás, né? E aí, assim, o que eu queria trazer pra cá, né, Bruno? Cara, eu imagino que deve ser foda, né, você ter que lidar com esse tipo de coisa, porque, porra, tem galera de tudo quanto é espectro, né, mano? Mas como que faz pra gente poder furar a bolha, tá ligado? Porque pregar pra convertido, tá fácil. Né? A gente fica falando entre a gente aqui, show, mas é isso, democracia é 50% mais um. Se a gente não falar com o outro lado, aí, né, os caras não vão ouvir o que a gente tem pra falar. Como que você vê essa parada, tá ligado? Tipo, unir o poder da sua música, porque, porra, você é um influenciador, né? A gente aqui, mano, quantas vezes eu fiquei bêbado ouvindo o que você cantava, tá ligado? E a energia, a egrégora do lugar que muda. Como que você se vê nesse lugar aí pra poder, né, conciliar as partes, mano? Não sei responder isso não, mas eu acho que, tipo assim, o que você falou aí é legal, né? A música, a arte, ela tem um poder, assim, de unir as pessoas, de sensibilizar, principalmente se tiver uma memória afetiva compartilhada, aí é demais da conta. E não só, mas quando tem esse fenômeno, eu acho que é mais fácil. Eu acho que pode ser, às vezes, complicado. Hoje, uma galera aqui no Brasil que está, assim, perdido nessa loucura aí, que contextualmente, conceitualmente é totalmente perdido, é difícil dialogar com essas pessoas. Elas estão manipuladas num ponto que não dá, eu acho, né? O que é triste, eu acho, também ver, é que essa coisa da polarização, ela afeta todo mundo, os dois lados, e a gente tem muita coisa em comum que poderia, se não fosse tão polarizado, ia ser muito legal a gente poder falar mais abertamente, sem ter esse tanto preconceito que tem de um lado contra o outro, para poder, às vezes, achar essas intersecções, porque no fim das contas, a maioria das pessoas dos dois lados, muitos, né, tirando os fanáticos, né, desses loucos que reza pro pneu, a galera tem os mesmos anseios e as mesmas necessidades. Talvez elas estão sendo manipuladas, guiadas de forma errada, mas a gente tem muita mais coisa em comum do que parece. Então, mas eu não sei como alcançar essas pessoas, como lidar com isso. Você já teve algum tipo de treta no backstage, assim, mano? Tipo, no sentido de... Porque, pô, você falou que você tocou, né? Você abriu pro Blind, né, mano? Pra mim, assim, ó, mano, Hansi Kurt... Porra, meu caralho, o cara é um dos ídolos da minha vida, né, mano? Imagino que você já deve ter umas histórias foda nesse sentido, assim. Você... Queria duas perguntas, então. Uma é... Uma história de realização pessoal nesse aspecto de, pô, entrar em contato com gente que você admira, que pra gente é uma puta realização, inclusive tá falando contigo agora, não é por nada não, tietando mesmo, tá ligado? Mas assim, uma realização sua nesse sentido, e você chegou a ter alguma treta nesse sentido, tipo, pô, os caras, né, igual o Reginaldo falou, de vez em quando você dá ali sua manifestação e tal, dos caras virem te peitar e falar merda pra você, ou sempre de boa? Não, treta nunca teve, não, até porque nós não somos
eu ou ninguém da banda, a gente não tem nenhuma. Nós não somos uma pessoa assim que fica agressivo, berrando, xingando ninguém. A gente não quer brigar. Imagina discutir, ficar brigando com de política assim desse ponto, não. Assim não, né? Desse jeito. é, Vamos no show, fazemos nosso discurso. Nós temos músicas políticas, nós temos músicas que vão enfocar isso sim. Às vezes tem um ou outro da banda que toca camiseta do MST, mas nunca teve nenhum problema. Não. Já tive, sim, amigo de outras bandas que a gente se distanciou por conta de política, mas nada, nenhum tipo de confronto ou treta assim, não. E coisa de realização, cara, isso aí vai ser difícil, que eu não vou lembrar. Ó, algumas realizações que eu vou falar. Agora já virou um lugar comum na nossa história, que o Martin Walker do Skyclad era um cara que era tipo um ídolo, sim. Era tipo, não, era um ídolo, uma referência para nós. E de uma hora para outra ele virou amigo, começou a participar de disco nosso, fazer show, compor junto, várias músicas já. Ele fez muitas letras. Para mim ele é um dos melhores ou o melhor letrista do heavy metal que tem, é ele. Isso foi uma realização que às vezes eu esqueço porque ele virou um cara tipo de família. Então às vezes eu tenho que cair de novo no lugar e falar, não, velho, é o Marte, cara. Outra coisa que eu vou lembrar, tem um cara que um violonista, toca violão, um irlandês, toca violão e buzuki, chama John Doyle. Ele é irlandês, ele é um dos maiores referências do violão e do buzuki no mundo, assim, sabe, da música celta irlandesa. E esse cara gravou com a gente no disco do Tuatha in Nomine Air, e isso pra mim foi foda demais da conta. Foi tipo aquele negócio, um dia de princesa, sabe? Foi demais, demais, demais. Mas, cara, já teve muita coisa legal. Minha memória é muito ruim, sabe? Tipo, mas não sei. Eu teria que ter tempo pra lembrar. Eu sou meio lesado, às vezes. Mas acho que é por aí. Outra hora eu lembro. Assim. Ô, Bruno, antes do dar espaço aqui pro Reginaldo fazer a próxima pergunta, e teve relação, porque, velho, assim, a gente depois de velho, eu e o Reginaldo principalmente aqui, né, já teve cogumelo, já teve MD, já teve docinho LSD, né, já teve alguma música inspirada por drogas, ou já teve influência de drogas nas composições e afins? Ué, cara, se você olhar os primeiros discos lá, eu já era moleque, teve. Porra, a música tem um nome Tingaur, tipo, as músicas Tingaratum, Tampingaratã, Tingaralatingadu. Você acha que não tem nada de droga? As músicas só falavam de cogumelo antes, né, velho? Não, cara, assim, Léo, ó. Vamos lá. Se a gente come uns cogumelo, usa uns LSD e já toca aqui bêbado no churrasco, já é mó divertido, imagina num palco, imagina compondo, imagina com uma banda. Nossa senhora. Deve ser muito louco, deve ser da hora demais, mano. Não, eu acho que compondo não, mas inspirado tá naquela época de estar sempre nesse movimento, sim, mas não de na hora tá muito louco, assim, não, senão não dá certo, é complicado. Mas envolto nessa época, nessa coisa toda, sim, né? Não, foda, é isso, da hora. Mas uma pergunta que eu queria fazer agora, do ponto de vista de resgatação da nossa machice escrota, né? Porque a gente teve esse momento. Não usando como boa referência, né? Mas o Kid Rock, ele falou em algum momento da vida assim: não houve um homem na história que pegou uma guitarra sem intenção de comer uma mulher. Como que a música te agregou nesse sentido, Bruno? Ajudou? Ou não, cara? Ou sempre foi uma inspiração mais nobre? Eu acho que isso aí, na verdade, é uma coisa muito norte-americana, assim, sabe? Não sei. Nunca pensei nisso, não. A música nunca foi um meio para eu conseguir nada. Ela sempre foi o fim, saca? Tipo, claro que hoje em dia você pode pensar, cara, o cara trabalha com música. A música é um meio de vida, sim. Mas desde novo eu via como a música era o fim. Eu tava compondo, sempre compus. Então, tipo, quando a banda começou, quando eu comecei a banda, na verdade, já era uma banda de música autoral, não era uma banda de cover e tal. Tocávamos cover, claro, mas a banda já nasceu na ideia de tocar música. Eu já componho minhas músicas desde novo, com 10 anos já tinha música, pá. Então eu nunca tive isso não. Nada a ver.
Sem chance. Eu acho que é uma coisa mais de. É um chamado mesmo, eu acho, saca? Sei lá. Parece meio místico, meio religioso falando isso, mas tem coisa que eu não sei explicar, não saberia dizer por quê. Não foi pra pegar mulher, não foi pensando que ia ficar rico, é um negócio que parece que me chamou e é o que eu faço. Nossa, Tá mano. vendo? Você vê a diferença? Você vê a diferença do artista e do mau caráter. Eu, quando eu comecei a aprender o violão, eu sempre pensei, eu acho muito bonito quem toca violão, eu quero ficar bonito também. Eu pensei sim, eu pensei nesse lado, tá? E toca mal, até hoje. Péssimo, péssimo. Inclusive, a minha ideia de começar a tocar foi quando eu vi vocês tocando aqui na Vila Mariana em 2018, 2019, antes da pandemia. Eu nunca tinha visto vocês, eu já curtia vocês desde a minha adolescência, mas eu nunca tinha visto um show de vocês. Aí em 2009, 2020, foi um show antes da pandemia, um mês antes da pandemia, um mês da pandemia, alguma coisa assim. Ou fechou a pandemia e o show aconteceu. E eu fiquei puto da vida. Eu falei, mano, esse maluco ele toca flauta, toca banjo, toca bandolim, sei lá, toca 1 milhão de bagulho. Não é possível que eu não consiga aprender um. E aí na pandemia eu ganhei 2 horas do meu dia. Eu falei, bom, se eu ficar com 2 horas do meu dia a mais, quero transporte pro trabalho, ou eu vou me drogar, eu vou beber, eu vou dedicar alguma coisa. Aí eu comecei a tocar o violão. E para dar mais uma tietada, a primeira introdução que eu aprendi foi de Tampinharatã. Foi a primeira introdução que eu aprendi a tocar no violão. Do acústico, que ela é mais de boa, ela é mais lentinha. Então, e eu pensava, eu quero ser bonito também, eu quero tocar violão, eu quero ficar bonito igual essas pessoas. Então, sim, eu tive esse mau caratismo no meu coração. Não, mas não é mal caratismo, não. Cada um tem uma. Tem coisa, pode ser. Eu já vi o John Lennon, né? Que não tem nada de norte-americano, embora ele morreu lá. Ele falou que. O John Lennon era muito zoador também, mas ele falou que ele viu um filme do Elvis e viu que as mulheres ficavam doidas quando ele requebrava. Ele falou, cara, esse trampo é bom, né? Mas, cara, você sabe que aquilo lá não é. O John Lennon era um monstro. Tipo, o cara era uma fonte de música, de arte ali, coisa maravilhosa. É, acho que ele falava mais pra zoar, né? Mas cada um tem uma pira, né, velho? Às vezes, sei lá. Não, mas eu sempre quis, eu acho fantástico, eu acho lindo, eu acho que a arte, o que você fala, a cultura, a arte, mano, ela une, mano. Eu nem preciso entender o que você fala na música, eu tô ali. O que o Iron fala na música, eu sinto no baixo, tá? Tipo, é uma brisa muito nada a ver, é como toca cada um, como cada um tem o seu estilo. E eu sempre, mano, como pode, é tão bonito, né? É um humano como eu. Você é um humano como eu. É que você vem desde os 10 anos de idade compondo e estudando, né? Porra, óbvio que é fantástico. Mas alguma coisa, eu preciso aprender 1% pra ser feliz no churrasco bêbado, né? Eu não vou ter banda. Então já a felicidade já tá alcançada. E com esse pouquinho de felicidade já usou pro mau caratismo, tá vendo? Ô, Bruno, deixa eu perguntar uma parada aqui então. Você falou, né, velho, de origens aí, né, de cogumelo, não sei o que e tal, de momentos. E teve um episódio que a gente falou aqui, eu e o Reginaldo, tava só eu e ele, e a gente tava falando sobre misticismo e masculinidade. Porque a gente falou assim, cara, a gente é meio indefinido nesse sentido, né? Tipo assim, você acredita em horóscopo, você acredita em, né, conjunções astrais e o caramba tal. Eu acho que é um pouco inevitável, um pouco indissociável a gente falar do tipo de música, né, que vocês fazem e de uma certa mística, né, de algum misticismo, de uma parada aí nesse sentido, né, cara? E aí, assim, ó, turn, né, mudança aqui, como que você vê, assim, né, cara, a coisa do misticismo e masculinidade, é possível ser um místico masculino curtidor de tuata e fadas? Ou isso é só mau caratismo? A gente fala dessas coisas para pegar mulher, é mais fácil quando você sabe quais são as características do signo de leão. Não, acho que é possível. Acho que é possível. É totalmente possível, plausível. Eu acho que não tem nada a ver, não. Mas você confesso que eu tô bem desespiritualizado, assim. Não, mentira. Eu estou, pelo menos dentro da banda, das músicas que vem fazendo, eu tô sempre tentando trazer uma coisa bem mais agora material do que espiritual, sabe? Tipo assim, que às vezes, assim, no tempo que a gente tá vivendo, eu acho que, tipo, com essa coisa toda do mundo, essa tanto de problema, sempre teve, né? Mas, tipo assim,
A gente tá vivendo coisa complicada agora, político, socialmente, no mundo todo, essa coisa toda. E, velho, eu acho que se eu cair, se eu for ficar, não vou nem falar que é alienado, mas se eu vou ficar falando de misticismo nas minhas músicas, eu vou me sentir como, sabe, quando o excentrismo é a válvula de escape da alta burguesia, saca? Tipo assim, eu vou, parece que não vai dar certo, eu vou precisar, vou guardar minha espiritualidade para mim e vou tentar abordar outras questões. Talvez até conseguir figurar de alguma forma isso com alguns personagens, mas hoje em dia eu acho que eu não consigo, não. Talvez daqui a um tempo eu consiga voltar a falar de fadas, essas coisas, mas hoje não tá rolando, não. Foda. Caralho, que foda, cara. Muito louco isso, né? Porque aí eu acho que, né, quem tá ouvindo mostra um pouco de pra onde a natureza da música e da banda vai nesse momento. Porque é isso, né? No final das contas, a música é o artista e o artista é o momento. Né? Não sei se o que eu tô falando faz. É muito isso, assim. Mas se você pudesse, então, assim, né? Nesse sentido lúdico aí, cara, sei lá, é, tomar uma com um personagem das suas músicas, assim, qual que é o que você acha que representa um momento, seja de esperança, seja de desesperança, para esse contexto que a gente está vivendo agora de política maluca e de religiosidade esquisita? Fosse pra tomar uma com quem? Desculpa. Personagem seu, mano. A gente tem um Tampingatan, a gente tem um Finganforn, a gente tem They Say We Are a Thing from Kids Beliefs. Né? Ah, acho que ia ter que ser com o Finganfor mesmo, pra dar uma pirada, descabeçada, assim, pra esquecer um pouco as coisas. É, Né? cara. A gente tá precisando dar uma anuviada, né, velho? Falta um pouco sair um pouco, né, dessa desbaratada. Foda, é isso. Animal. Cara, eu queria perguntar do Rock and Roll, mano. Porque, né, um tempo atrás, né, velho, eu tive a oportunidade de ir e não fui. Fui idiota? Fui. Fui babaca? Fui. Né? Perdi a oportunidade. Vocês não pensam, cara, em voltar com uma parada dessa, fazer um festival pro Brasil? Cara, ó, Rock and Roll foram 19 edições, 19 anos seguidos, foram 19 realizações ininterruptas. Foi muito legal. Mudou muito. Assim, a gente parou de fazer porque a gente envelheceu um pouco, o metal saiu um pouco de relevância. E, cara, começou a ficar. Eu acho que envelheceu. Eu conseguia mais. Ah, mudou muita coisa, cara. Tipo, o evento ele acabou ficando muito grande, grande pra mim, saca? Pra gente realizar aqui e começou a ficar meio arriscado. O público foi envelhecendo um pouco também, cada um indo para um lado, porque vinha muita gente antes. E a gente envelheceu no sentido de não saber que banda trazer, que poderia mobilizar tantas pessoas para virem como vinham antes e que pagasse a estrutura que a gente tinha que ter, porque era uma estrutura grande. E aí caiu no outro lado, tipo, cara, acabou que o Rock and Roll, ao longo do tempo que ele foi funcionando, ele era um negócio das bandas que a gente gostava também, saca? Então, tipo assim, chegou um ponto que eu ia ter que fazer um evento meio mercadológico demais e não era a onda, sabe? Falei assim, putz, vou ter que trazer umas bandas que eu não gosto, mudar o enfoque, que eu não acredito, tal, pra ver se eu consigo. Se fosse uma coisa milionária, saca? Tipo assim, um negócio, velho, cada evento que o cara faz, ele fica rico e tal, compra uma casa. Aí talvez eu fizesse um trem, mas não era esse negócio. Então, acho que não. Eu ia ter que mudar demais toda a ideia do evento que tinha antes. Tinha até um viés muito ideológico, assim mesmo, de ser uma plataforma para as bandas apresentarem seu trabalho. Porque, tipo assim, ao mesmo tempo que tinha as bandas grandes, que estão grandes assim, né? Grande dentro do metal, umas bandas médias, total de renome, também tinham várias bandas pequenas que estavam lutando alternativa e tocando com a mesma estrutura, com o mesmo som, o mesmo palco, desfrutando do mesmo público. Isso era muito legal. Eu acho, onde a gente parou foi que falou assim, cara, se fosse pra gente continuar, a gente ia ter que mudar um pouco o festival. Porque só o metal, só aquele som que a gente gostava que rolasse, não estava funcionando mais. Ou a gente ia ter que fazer aquilo virar uma quermesse, um evento quermesse metal, um evento super mercadológico, quer dizer, trazer só banda grande, sabe? Mas esse evento já existe. Esses eventos, assim, o Monster of Rock, esses negócios já tem nas cidades grandes. A ideia não era fazer um super evento aqui, era que aquela ideia continuasse, de ter essas bandas locais, regionais, do país inteiro que estavam na luta também, com algumas poucas que
tivessem certo renome para trazer mais público. Só que tava difícil achar, ter umas bandas dessas, sabe? Então a gente falou, cara, deixa quieto, vamos. Pode ser que um dia volte, eu não sei, mas foi muito legal quando rolou. Não, assim, em contrapartida, o Tuata sempre leva a galera, né? Sempre leva a galera. Então, onde vocês tocam, tá cheio. Aqui em São Paulo, pelo menos, sempre. BMU tem o Tuata pra levar a gente. Tipo, não tem o Tuata, vai, né? Não, assim, tem, não, tá massa, tá legal, tipo, a gente toca, vai a galera, não dá pra reclamar não de não ter gente, assim, eu posso estar reclamando de estar tendo menos show do que costumava ter, mas quando tem, tá sempre legal, tá sempre bom pra caramba. Ô, Bruno, coisa mais comum que tem é o Reginaldo, sexta-feira, manda mensagem assim, ó, Tuatinha no final de semana? Aí a gente convence as mulheres aqui. Mas é isso, cara. Pô, outro dia, faz uns 2 anos. Acho que 3, não sei. O Tuata tocou com o Garotos Podres de graça numa praça em Santo André, era aniversário da cidade, de graça. Tipo, atrasou até o show, pá. Era um domingo, eu falei, lógico que eu vou pra lá. Eu ainda cantei uma música com ele, você viu? Cantei Subiu Pra o lá, Operário. caramba. Sou fã demais do Garotos Podres, putz, foi demais. Pô, que da hora, que da hora. Bruno, ó, então, mano, primeira coisa, né, velho? Eu acho que deve ser engraçado pra você aqui, né? A gente tietando pra caralho, né? Mano, foda demais mesmo, assim, mano. Receber você aqui, trocar uma ideia contigo, tá ligado? Tipo, porra, figura de referência, né, pra gente aqui, mano. Obrigado pra caralho, assim, mano. Assim, ó, surreal você ter aceitado e tá trocando uma ideia com você. De fato, assim, eu vou falar tudo pros meus amigos aqui, mano. Meus amigos de infância, que, porra, a gente trocou uma ideia com o Bruno do Tuata, né, cara? Caralho, que foda. Eu queria, assim, pô, se você pudesse mandar uma mensagem, né, tipo, pra galera, seja pelo momento político, seja pela ação musical, né, mano? Se você mandar uma mensagem pra galera, que mensagem seria? Porque, assim, né, por enquanto, nosso alcance é limitado, somos poucos. Mas um dia seremos milhões e vamos alcançar aí grandes lugares e vamos encher o show do Tuata. Então, manda uma mensagem pro povo e muito obrigado, meu mano. Opa, agradeço o convite, foi um prazer falar com vocês, massa pra caralho. Eu não sou muito bom pra dar conselho, não, porque se eu fosse um bom conselheiro, acho que eu tava, eu tava em outro lugar, mas se eu fosse sábio assim, né? Ah, cara, não sei, eu sou ruim pra falar, mas acho que o esquema é sempre estudar, né, velho? Procurar ler mais, pesquisar, tentar manter o interesse em coisas legais, coisas que vão agregar na nossa vida, né? Tipo assim, e fazer o bem, né? Escutar, sei lá, velho, tá ficando paia já. Mas é isso, não tem conselho pra dar, não. Galera, faça o bem, não foda ninguém, não falem mentiras, sacou? Tipo assim, bebam com moderação, não. Mas tipo assim, não faz muita cagada, não, deixa o trem e vão lá, vai lá. Maravilhoso, mano. É isso. Obrigado de verdade, velho. É sensacional poder trocar ideia contigo. Reginaldo, fala tchau pro povo. Eu fico muito feliz, né? Vocês verem minha cara de trouxa rindo aqui, ó, do começo ao fim, muito alegre, de roupinha, em homenagem, entendeu? Eu volto a ser um adolescente, eu fico muito feliz, é muito louco como, poxa, um podcast traz uma oportunidade dessa, né? Então eu agradeço o Bruno por ter topado, me respondido no Instagram, eu sempre tô me enchendo o saco dele lá no Instagram, ele sempre foi muito gente boa comigo. Me autografou os CDs do Braille, eu comprei os Braille autografados lá com palhetinha do Tuata, tá tudo aqui, tudo coisa linda. Então, até semana que vem. E é isso mesmo, faça como falou, faz o bem, não fode ninguém. E faz de boa. Bem, não fode ninguém. É isso. Então, muito obrigado, meus amigos, por terem ouvido esse episódio até o final. Curte, compartilha, comenta, se inscreve no nosso canal. Segue a gente nas nossas redes sociais. Tadinho, tá difícil ser macho no X, no Threads, no Instagram. A gente também tá no YouTube, no Spotify, no TikTok. Então, muito obrigado, meus amigos, e tchau, tchau. Até semana que vem.